Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Initium Podcast. Eu sou o Felipe Castro e hoje tenho um enorme prazer de receber aqui comigo minha amiga Maderli Marsola. Prazer, minha amiga, estar recebendo você aqui. Gente, a Maderli, ela é proprietária da Liliantex masculina, com um legado de família enorme, super mulher empreendedora, com faturamentos multimilionários, e ela está aqui para abrir essa caixa preta da mentalidade dela para entregar valor para você. Mader, seja muito bem-vinda, se apresente para a turma aí, tá contigo. Então, gente, eu sou a Maderli Marsola, eu estou há 10 anos na gestão da Liliantex masculina, e somos de uma empresa familiar, onde o nome Liliantex ele existe há mais de 50 anos, mas na minha família nós estamos há uns 40 anos, né? Então, faz 10 anos que eu assumi a loja Liliantex masculina no segmento masculino. Eu sou uma loja de multimarcas masculina. Foram muitos desafios, né? Porque eu trabalho desde os meus 13 anos e faz 10 que eu assumi o masculino. Desde os meus 13 anos eu trabalhei na loja da família, mas nunca no segmento masculino. E há 10 anos eu fui assumir a loja masculina, foi um grande desafio. Mas, como sempre, foi um case de sucesso, né? Foi maravilhoso, amo o universo masculino. E é isso, gente. Vale a pena. Os desafios, eles nos elevam e mudam a gente de nível. Mader, a gente estava até falando muito sobre mentalidade antes de gravar aqui nos bastidores. E eu quero puxar um gancho, que você falou que você começou nessa carreira empreendedora logo garota, né? Sim. 10 anos de idade. Sim, foi. O que você vê quando você faz essa linha do tempo? De lá dessa garota, essa criança, essa adolescente, né? Até hoje, a mulher empreendedora que existe, que está à frente do negócio. O que você diz que foi a virada de chave, assim, nesse amadurecimento que você teve? Na verdade, a gente começa, né, quando a gente tem 13 anos, a gente não tem você não tem muita noção do que você está fazendo, nem que vai ser a sua profissão, nem que você vai ser uma empreendedora, né? Então, nos anos 70, né, eu sei que meu pai chegava em casa, ele sempre foi empreendedor, meu pai é uma pessoa que é um empreendedor, nasceu empreendedor, assim, uma história linda de superação, uma inspiradora a história do meu pai. Ele não tem escolaridade, ele tem 4º ano de grupo, foi engraxate com 7 anos, filho de viúva. A minha avó, a Teresa Marsola, teve 7 filhos. E meu pai, desde muito pequeno, já saiu para ajudar a criar esses 7 filhos. A minha avó nunca mais se casou, criou esses 7 filhos sozinha. Somos uma família de descendência italiana, então somos mulheres fortes, né? E então isso eu acho que já vem dentro da gente, essa situação de você aprender, se superar e ver sempre os desafios como superação e não como um problema, né? Eu acho que está muito forte na nossa família mesmo, sangue, a nossa genética, a gente está sempre se superando. E aí meu pai chegava em casa e falava assim: Mader, você não vai ficar em casa vendo sessão da tarde. Você vai para a loja porque está dando movimento, né? Era uma loja que ele tinha assumido há pouco tempo. E você vai aprender a trabalhar, porque ele usava até essa frase, né? Para gastar não precisa ensinar. É verdade. Então, vocês têm que aprender a ganhar. E nós começamos aí. Eu comecei aí e eu fui criando esse gosto, essa aptidão de lidar com pessoas, conversar. Eu sempre fui muito desinibida, sempre tive uma facilidade comercial de fazer amizade, é meu isso, essa parte comercial já é minha. E aí, quando meu pai queria me castigar, ele fazia o contrário: você não vai na loja, né? Aí era o meu castigo. Então, assim, foi uma coisa que foi desenvolvendo em mim. E depois, eu me casei com 24 anos, né? Tive a Laura e o Davi, são o meu bem maior que um dos meus filhos. E aí nunca mais parei de trabalhar, porque você cria o gosto, né? O primeiro salário que eu recebi quando eu comecei a trabalhar, eu fui e comprei um relógio na Francine. Eu lembro dele até hoje. Era um fundo assim cheio de passarinhos, assim, era um beija-flor beijando a flor, assim. Eu tenho ele nítido na minha memória. Então, aquilo de você poder ir lá escolher um presente, para mim foi incrível aquilo.
dizer assim, eu posso, ninguém me deu. Eu que fiz, né? Foi através do meu trabalho. Então, isso, pra mim, eu acho que foi a maior virada de chave, Fê. De dizer assim, eu tenho competência de buscar aquilo que eu sonhava, né? E através da venda, através do comércio. Então, fui me desenvolvendo, né, nessa área, aprendendo sempre a liderar pessoas, que a gente sempre teve muitos colaboradores ali na empresa. Então, sempre o que a gente aprendeu é o respeito, né, às pessoas. Não somos melhores que ninguém, porque nessa situação eu sempre fui a filha do dono, né? Então, a gente sempre teve uma situação privilegiada. Eu nunca precisei buscar um emprego. Fui muitos anos CLT, né? Era registrada, recolhia os meus impostos, tal como CLT, mas nunca precisei buscar emprego em outra empresa. Sempre trabalhei na empresa da família. Mas isso não me dava conforto. Nunca me deu conforto. Eu sempre assumi com muita responsabilidade tudo que me era passado. Então, se eu tivesse o horário de cumprir, como qualquer colaborador, das 9 até as 18, meu horário de almoço, eu era fielmente cumprir aquilo, entendeu? Eu não me dava permissão de ter uma situação de privilégio. Eu sempre assumi muito isso. E, pelo contrário, eu trabalhava muito mais, porque o funcionário ele tinha 30 dias de férias. Eu não, meu pai nunca permitiu que a gente ficasse 30 dias em casa. Era assim, a gente viajava, ficava uma semana, 10 dias, volta para o trabalho. Porque dono de empresa não tem como tirar 30 dias e ficar ausente, né? Outro estilo de vida, né? É outra situação, né? Então a gente tem aquela responsabilidade que envolve uma empresa de comércio, né? Que sempre foi de confecção, roupas, multimarcas. Então eu tenho as coleções, aí comecei a aprender a comprar, fazer compra, que tinha a minha tia, irmã do meu pai, a Hilda Marsola também, que fazia parte, né, do time ali da empresa, que meu pai, assim que comprou as empresas, já chamou ela, porque ela tinha uma gestão, sempre foi também comercial. Então, ela também foi para mim uma professora, né, porque ela me ensinou muitas coisas que hoje eu sei, eu também aprendi com a minha tia, que é a irmã mais velha do meu pai. E aí, Fê, a partir do momento que eu vi dentro de mim uma condição de conseguir aquilo que eu almejasse, aquilo eu nunca mais quis parar de trabalhar. Então, fiz o colégio, comecei a estudar à noite e trabalhar durante o dia, comecei a ficar integral na loja. Depois, fui fazer faculdade, eu já tinha as crianças, meus filhos grandes, né? E meu pai sempre falava assim, vocês têm que ficar aqui, porque aqui você gera valor, aqui você gera resultado. E na sua casa, você põe uma funcionária para limpar a casa, passar roupa, porque a sua hora trabalhada aqui, ela vale muito. E na sua casa ali, você não vai gerar resultado. Então, ele sempre incentivou muito nós a estarmos dentro da empresa, né? Porque ele sabia da nossa competência e a gente tinha desenvolvido aquele amor pelo trabalho, né? E como sempre meu pai falou, você tendo fé em Deus e trabalhando, não tem como dar errado, né? Então, sempre foi essa situação. E hoje eu me vejo a vida toda trabalhando na empresa e há 10 anos meu pai passou já as empresas, cada um para o seu filho, para cada filho, e eu ficando com a masculina, eu falei, nossa, eu nunca fiz um pedido, nunca tinha comprado uma camisa masculina, nunca tinha comprado um sapato, eu não tinha noção de como era fazer compra disso, porque eu sempre cuidei do feminino, do infantil, do cama, mesa e banho, né, que era na época, era como um magazine a loja. Eu peguei e falei assim, não, eu sei que eu sei, não sei, mas eu vou aprender. Tá então, ali, né, já? Não, eu vou aprender, eu vou achar um jeito de o negócio dar resultado. E fui, Fê, com o meu coração, assim, muito em paz, muito tranquila, sabendo que ia acontecer. Porque eu tenho, assim, muita certeza na força do meu trabalho. Eu acredito muito na minha força de trabalho. Então, não existe essa palavra, assim, dúvida na minha vida, não existe dúvida. Na minha vida não existe medo. Na minha vida não existe será. Eu sou muito assim, ou é ou não é. Se eu tenho dúvida, é não. Né? Então, assim, eu tenho muita clareza, assim, para minhas tomadas de decisões, né?
Se aparece uma oportunidade, se aparece alguma situação, eu consulto o meu coração e aquilo me traz paz, é o que eu preciso, né? Porque quando você tem a sua vida fundada na fé, em Jesus, em Deus, Ele tira todo o medo, Ele te coloca num lugar onde você não encontra aqui na Terra. Ele te põe em paz, Ele te põe em tranquilidade, e eu falo muito isso. Você pode dar o passo que Deus vai pôr o chão. Não tenha dúvida disso. Porque o próprio desejo que Ele coloca no nosso coração, é Ele mesmo que foi, né? Então, assim, hoje eu fico vendo o que eu consegui, o que eu conquistei, aonde eu cheguei, eu falo assim, meu Deus, né? É uma sensação plena de, meu Deus, obrigada. Muita gratidão, muito reconhecimento das pessoas que estão do meu lado, as pessoas que Deus coloca do meu lado, que são os meus colaboradores, são pessoas maravilhosas. As meninas são ótimas, né? São maravilhosas, meu time, eles são meu braço direito, meu braço esquerdo. Hoje eu estou podendo estar aqui fazendo podcast, porque elas estão lá, fazendo o que tem que ser feito, e eu sei que elas vão fazer exatamente como se eu estivesse lá, sabe? Então, isso assim, muito, te traz muita paz, né? Não é uma sensação de, tipo assim, eu estou em vários pratos equilibrando, não. Eu sei que eu tenho uma situação e que ela está sob controle, mas o controle da minha vida é Deus que dá, né? O centro da minha vida é Deus. Eu sei que Ele é sobre todas as coisas, e Ele querendo fazer por nós, não tem como não acontecer. Então isso para mim é muito uma busca, né? Hoje eu sou uma mulher transformada, assim, de mentalidade, de valores, assim, de trabalho, de acreditar. Isso, eu sou uma pessoa eu sou inconformada. Tenho gratidão por tudo que Deus me deu, mas eu tenho uma inconformidade dentro de mim, sempre buscando mais, porque eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu consigo entregar mais. Entende? Então isso me faz estar sempre em movimento. Sempre em movimento. Eu desde que eu me conheço por gente, eu estou sempre buscando uma situação, uma mentoria, uma forma de fazer melhor, porque eu falo, não, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Então, todo dia eu busco, não, isso aqui tem um jeito de fazer melhor, eu só não descobri como, mas eu vou descobrir. Sabe? Então, eu tenho isso em mim, dentro, isso tá em mim, essa busca, né? E eu tenho um filho, o Davi Marsola, que ele me impulsiona também para o melhor, né? Meu filho teve umas falas na nossa vida. Eu falo que os maiores psicólogos nossos são os nossos filhos. Eles dão cada carteirada na gente, né? E a gente ensina eles terem opinião própria, a gente ensina eles ter personalidade forte. E eles usam tudo isso que a gente ensinou contra testa com a gente, né? Com a gente mesmo. E eu tava numa época que eu tava, assim, um pouco acomodada, né? E chegava em casa e ficava deitada, não tinha muita perspectiva de grandes situações. E o Davi falava assim, mãe, cadê seus livros? Cadê o livro que a senhora está lendo? Mãe, você tem que estudar, você tem que fazer alguma coisa. Eu falava, mas filho, a vida toda eu vou ter a loja, eu vou ter tudo bem. E você tem isso pro resto da vida, mas você precisa buscar conhecimento. Você não pode ficar parada, E aí eu falei assim, não, é verdade mesmo. O Davi já era moço, já era adolescente. Fui para a faculdade, fui sentar depois deles em casa, saía, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade. Depois comecei a fazer mentoria, uma atrás da outra, especialização, e aí não para mais, né? Não para mais, porque quanto mais você se desenvolve, mais você vê que você não sabe nada. Então aí fica uma coisa que se torna vício. Toma gosto e vai, né? Vai. Mas você estava falando de algo aqui que para mim se traduz como autoconfiança. E autoconfiança, estudando sobre a mentalidade, sobre como funcionam as pessoas, é algo que a gente não nasce. A gente adquire ao longo da vida. Autoconfiança. Sim. E eu já falei isso pra você. Você é uma das pessoas que eu conheço mais autoconfiantes. E olha que eu conheço gente.
Eu já falei isso pra você. Já. Você é uma das pessoas mais autoconfiantes que eu conheço e eu gosto de estar perto de você por causa disso. E como eu sei que a autoconfiança não se nasce, se cria, qual que foi o maior desafio que você teve na Lilian Techs, na carreira, seja lá na área da vida que for, que você olha pra ele e fala, caraca, esse desafio forjou a minha autoconfiança. Porque eu acredito que a autoconfiança ela é forjada quando a gente transpõe desafios, né? A gente se sente mais capaz, mais forte, e aí é o que você falou. A gente olha e fala, vai dar, não sei como, mas vai dar, e aí tem a fé, e tem tudo isso envolvido. Qual que foi esse desafio que vem na sua mente agora, que forjou você como você é hoje? Olha, Fê, eu penso que foi assim, uma situação, porque eu sempre fui muito comercial. Eu sou uma pessoa extremamente comercial, eu sou uma pessoa dominante, né? E influente, que é o meus maiores Disque, né? no DISC, né? Conforme não gosto de tabelas, cálculos, não gosto, isso não é Não é minha sua praia, praia. não é. Então eu tenho muita dificuldade na gestão da administração do meu negócio. Eu tenho muita dificuldade para isso. E é uma das coisas que me forjaram a ser melhor e buscar e ir atrás, porque quando eu assumi a empresa, eu sempre tive a retaguarda de toda a estrutura das empresas familiares. Quando eu assumi a minha gestão, eu não tinha essa retaguarda, então era tudo por conta e risco meu. Você teve que construir. Eu tive que construir, eu não tinha pessoas da minha confiança. Eu não tinha pessoas que eu pudesse delegar e falar assim, analisa esse perfil para mim, analisa o resultado, analisa o DRE para mim, olha a curva ABC para mim, em base nos relatórios, para que eu possa fazer uma compra mais assertiva. Eu não tinha essa pessoa, nem era, eu também não sabia. E eu estava ali sozinha, né? Então isso, a hora que eu vi a complexidade de fazer tudo aquilo acontecer, porque eu sou uma pessoa extremamente de gerar resultados. Como um bom dominante, né? Como um bom dominante, eu tenho esse feeling para olhar se aquilo ali vai dar certo, eu já olho, eu já vejo, eu já construo tudo na minha mente, já vejo como que vai ser o passo a passo estratégico e tal, mas na hora de fazer a retaguarda ali atrás, eu falo, eu sou uma pessoa extremamente empreendedora e eu não tenho medo. Essa palavra medo, como eu te falei, não tenho. Então, assim, o meu pai, ele sempre foi muito assim de comprar muito naquela época que se comprava e ganhava na inflação. Hoje não, hoje o estoque é prejuízo. Então você tem que ser mais assertivo, olhar isso com muito mais cautela. Então, como que eu olhava um monstruário, uma marca, e tinha era aquele número que eu precisava comprar, aquele valor. Eu não tinha esse valor. Eu tinha que ter dominado lá atrás para acertar aqui na frente. Porque é um todo, né? A empresa ela não funciona só. Você se perde. Você se perde com o número. Aí eu queria premiar as vendedoras e dava o prêmio, mas não sabia se podia dentro do caixa e do caixa. Então, isso foi para mim o maior desafio. E negociação, pegar um aporte, porque dali 2 anos eu já abri uma outra empresa, depois que meu pai me deu, eu abri uma outra empresa. E pegar aporte em banco, saber o quanto que aquilo vai impactar no seu faturamento. Então, tudo isso para mim, Fê, foi muito difícil. Né? Eu consegui, então eu tive que aprender. Eu tive que ir atrás, eu tive que formar o meu time, pegar as pessoas. E fora tudo isso, tinha assim a adequação estrutural também da empresa, né? Porque o prédio que eu peguei, ele também precisava de várias reformas, então era muita coisa envolvida que eu tinha que resolver, né? Então isso para mim foi uma coisa assim que eu falo que você só consegue essa autoconfiança quando você enfrenta um negócio assim. E como que você foi aprendendo isso? Buscando pessoas mesmo para me ensinar, vem cá, você do escritório, dessa parte aqui, senta aqui comigo, me explica como que é isso.
Porque tem uma coisa, Fê, que chama assim, humildade. Isso eu tenho. Para reconhecer no que eu sou boa e naquilo que eu não sou. Né? Então eu tenho muita clareza do quais são meus pontos fortes e quais são meus pontos fracos. E naquilo que eu sou fraco, eu com toda tranquilidade chego para você, Fê, assim. Quantas vezes, Felipe? Quantas vezes eu fui na mesa das pessoas de bancário, pessoas gerentes, falar, me ensina esse cálculo aqui, como é que você faz, como é que você chega nisso, como que eu resolver? Então, assim, de buscar mesmo, chegar assim com a cara lavada e falar assim, olha, eu preciso que você me explique isso, porque eu não estou entendendo nada, né? Então, é isso, Fê. Realmente, depois você não é o que eu gosto, o que eu domino, entendeu? Mas hoje eu consigo, porque o empreendedor, o empresário, ele tem que saber um pouco de tudo, né? E quando eu assumi, eu não sabia nada. Então, como que você vai fazer a gestão de uma situação se você não consegue fazer análise? Né? Tem que medir, tem que olhar, tem que saber. Então, assim, foi muito difícil para mim isso. Foi um momento bem difícil, mas que deu certo, que as coisas aconteceram, né? Porque é o que eu falei para você, eu acredito muito na força do meu trabalho e a energia, né? Com que eu levo as coisas, a motivação, a garra que eu saí todo dia da minha cama e ele falou, não, hoje o dia vai ser incrível. Isso é determinante para mim. Não existe um dia vai ser ruim, não existe, vai ser um dia desafiador, um dia que eu vou ter que me doar mais, um dia que eu vou ter que ser mais resiliente, que eu vou ter que ter mais paciência, mas ele sempre é um dia incrível. Sempre. Então, é sobre isso. E você vê, né? A Liliantex está crescendo pra caramba. Sim. Né, continua crescendo, uma loja tradicional, fatura muito e cresce. E eu vejo muito empresário que ele erra em não reconhecer, não saber mesmo quais são os seus talentos, né, e não buscar também resolver os gaps que ele tem. Como você falou, ter a humildade para você aprender e delegar e construir uma estrutura, porque não é só o talento que dá o resultado, a gente precisa fazer coisas que a gente não gosta, que são importantes e assim por diante, né? Agora, quando a gente tem acesso à clareza de saber qual que é a nossa zona de talento, onde realmente a gente vira o ponteiro, é onde a gente consegue ter um resultado exponencial, porque é o que faz a gente se diferenciar e a gente tem muito mais resultado do que as outras pessoas que não têm esse talento, né? Sim. E quando você olha para a Liliantex e para você, qual que é esse seu talento? E o que é vendas para você? Relacionamento, pessoas. Vendas é relacionamento, você entender de pessoas, eu entender, quanto mais você entende de pessoas, mais excelente você fica para vendas, entendeu? Então, eu tenho que ter essa clareza, né, de que você precisa confiar em mim, você tem que se conectar com aquilo que é a minha verdade para que eu consiga vender para você, né? Porque se você não confiar em mim, naquilo que eu falo, na maneira que eu vivo, você não vai comprar de mim. Então, vendas é uma construção de relacionamento. Hoje a gente tem até a terceira geração comprando comigo na loja. Então, eu tenho uma mãe, depois ela teve um filho, e depois ela tem um neto comprando. Então, é uma tradição que se renova, aquela confiança, os clientes eles são de Araraquara, os filhos casam, vão embora, vem nas férias, vem de final de semana e compra com a gente, entendeu? Então, é relacionamento, não tem como. Eu não consigo definir a venda de uma outra forma, né? Eu vejo a venda muito relacionamento de pessoas mesmo. E como que você constrói seu time? O meu time, eu gosto muito de fazer o meu time. Eu sempre tive essa mentalidade desde a época que a gente começou lá atrás, a Madeli com 17, 18 anos, onde eu comecei a ficar na liderança de vendas. E eu tinha essa habilidade, né? E então a gente pegava as pessoas,
Essa época de final de ano, a gente fazia muita contratação. Muita Os extras, né? Os Nem sei extras, se tem isso ainda. para ajudar a dobrar, pôr a mercadoria no lugar, recebimento na parte de expedição de mercadoria, conferência, a gente pegava muitas pessoas assim, menor aprendiz. E aí, naquela leitura, você vai vendo as que gostam, as que não gostam, que tem um jeito mais rápido, que tem um filho que sempre tem um sorriso. Então, nessa gestão de final de ano, sempre nascia os Pelé da vida, né? Que dificilmente você encontra uma pessoa pronta. É muito difícil, né? Então, eu sempre construí as pessoas, sempre desenhei, ia ensinando, falando, a pessoa já tinha aquela habilidade, né, aquela predisposição para aquilo, e aí o negócio vai fácil. Que eu sempre falava eu peguei uma funcionária que ela está comigo até hoje, e assim, eu sou muito de ver as pessoas e falar, essa entendi. É um feeling que você tem. É um feeling que eu tenho. E aonde eu vou, eu tô com esse olhar. Aonde eu vou, eu tô nesse olhar. Então, é uma atendente de padaria, até uma frentista de posto, que eu vejo um jeito, a forma com que ela fala, que ela aborda. E um dia eu tava no varejão e eu vi uma menina linda, loira, de olho azul. E eu pedi alguma coisa nesse varejão e ela foi muito pronta para me atender. Ela foi ver, ela me deu uma atenção assim absurda, porque ela era paga para fazer a reposição das bancas. Ela fez mais do que a obrigação, que combinado, com certeza. E aquilo me chamou a atenção, a forma com que ela me auxiliou ali, que ela foi prestativa comigo. E eu falei assim, como se chama? Ela falou o nome dela, né? E eu peguei e falei assim, quantos anos você tem? Perguntei quantos anos ela tinha. Eu falei, que hora que você entra aqui? Eu entro às 4 da manhã. Ela tinha uma menina, uma criança. Já era mãe, né? Já era mãe. E que hora você sai? Eu saio daqui umas 4 horas da tarde, mas eu trabalho depois também. Eu faço um extra, porque só o que eu ganho aqui não dá. Na hora que ela falou aquilo pra mim, já virou minha chave. Eu falei assim, ela pode trabalhar das 9 da manhã às 18 horas, ficar mais tempo de qualidade com a filha, não vai precisar trabalhar à noite, e com vendas. Pode ganhar mais, né? Pode ganhar infinitamente mais do que ela ganha aqui. E não pagar o preço do que ela está tendo que pagar para conseguir o sustento para casa. Eu falei, você já pensou em trabalhar em loja? Eu, não, nunca pensei, porque a pessoa às vezes não se vê merecedora nem capaz daquilo, né? Ela não se enxerga. E aí eu peguei e falei assim, passa na loja pra gente conversar. Dei o meu cartão pra ela, ela foi, ela tá lá até hoje. Entendeu? Então isso já tem uns 15 anos que isso aconteceu, ou mais, se eu não tiver errado. Então assim, a gente constrói as pessoas, porque mas eu não sei nada. Eu falei assim, você quer? Eu só preciso saber se você tem vontade? Faz sentido isso pra você? Tá nesse ambiente, aprendendo isso, eu vou fazer. Eu vou te ensinar tudo que você precisa. Porque eu acredito em você. Então, esse é o diferencial, Fê, quando a pessoa quer. E eu sempre falo isso. Qual que é seu sonho? Eu quero saber o seu sonho. Qual que é o seu sonho? Às vezes a pessoa não sabe nem qual que é o sonho. Ela só quer pagar as contas e sobreviver. Eu falei, não, você pode sonhar. A venda, ela pode mudar a sua história. A gente vive disso, né? A todo momento. A gente vive disso e... A todo momento. Eu lembro de uma história, você falou agora, eu devia ter meus 12, 13 anos de idade, e meu pai é comerciante, assim como o seu, né? Só que meu pai é na área da construção civil e sempre foi representante comercial, enfim, comerciante. Ele falava pra mim, filho, você precisa aprender a profissão do pai, porque se você aprender a profissão do pai, você nunca vai passar sufoco na sua vida e tudo. E eu, com 12, 13 anos, eu olhava e falava, meu Deus, eu não quero ficar carregando pasta pro resto da minha vida, andando de carro, aquela coisa toda, né? Loucura toda. E aí o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, e aí eu revisitando a minha história também, né? Analisando a minha história e tudo mais, eu comecei a olhar para esse momento. Comecei a olhar para esse momento e falei, cara, o que meu pai quis me dizer? E aí, pensando nisso, numa das vezes que a gente trabalhava junto na época, conversei com ele, falei, pai,
Eu acho que eu entendi o que você quis me dizer. Você não quis me dizer para eu ser representante a minha vida toda. Talvez você não tinha as melhores palavras para mim, mas o que você quis me dizer é assim: aprenda a vender, que você nunca vai passar sufoco. E aí, eu sou o filho mais velho, tenho mais 2 irmãos, e desses 3 irmãos, o único que realmente vende sou eu. E olhando assim para a trajetória de vida, né, eu estou avançando, a gente está criando várias coisas, estamos criando aí nossos negócios e vendendo. Entende? Então, a habilidade de vender, que é a habilidade de se relacionar, de servir as pessoas, do ganha-ganha, que eu acredito nessa venda, é o que faz a roda girar e é a única possibilidade que a pessoa tem de mudar de vida. Independente se ela for trabalhar para alguém, se ela quiser empreender, é a habilidade que vai mudar o game dela. E aí, quando eu tive essa tomada de consciência, eu virei minha chave. Porque eu falava pouco de vendas. Só que eu tinha uma trajetória longa de vendas, porque assim como você, eu também comecei a trabalhar cedo. E hoje eu falo muito mais sobre isso. Só que eu falo do meu jeito. E hoje eu trago esse universo para as pessoas, dos meus mentorados, para poder lutar comigo. E eu vejo o quanto é poderoso a gente revisitar a nossa história, identificar que a gente tem uma crença, alguma coisa que limita, alguma coisa que a gente precisa ressignificar e transcender, que aí a gente vai dar um salto quântico de resultado na nossa vida e na das pessoas, né? E nesse gancho de ressignificar e tudo mais, na sua história, qual que foi a principal crença que você precisou virar a chave e significar, perdoar, se libertar para você romper e começar a ter o resultado que você está tendo hoje? De que eu acho que eu era muito presa, Fê, com relação assim de que para você ter dinheiro é sofrido. Ter que entregar muito. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O dinheiro, a riqueza, hoje, o que eu penso sobre riqueza, ela é mentalidade, ponto. Eu tenho acesso ao que eu quiser. Só que eu tenho que me sentir merecedora daquilo. Né? Então, eu cresci, né? Como eu te falei, meu pai foi engraxate com 7 anos, então a gente veio e conseguiu tudo com muito sofrimento, muito trabalho, né? Então, a gente tem essa coisa assim de que tem que trabalhar muito, tem que entregar muito. Olha, dinheiro não é fácil. Pensa assim, não dá valor pro dinheiro. Olha. E também a parte religiosa, que meus pais também são evangélicos, e assim, nossa, é mais fácil um rico entrar no fio de uma agulha, passar no fio de um camelo, passar no fio de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Então a gente traz algumas coisas assim, se eu for que é mal rico, interpretado. Se eu for rico, é mal interpretado, porque se eu for rico, eu vou ter acesso a muitas coisas boas que eu tenho numa condição menor, eu não tenho. Porém, eu tenho que ter a sabedoria para poder usar aquilo que me foi dado. Para não se entorpecer com tudo isso. Com isso aí, né? É isso que quer dizer esse versículo, essa passagem. Né? Então você pensa assim, não, se eu tiver dinheiro, eu vou me perder. Não quero, eu só quero ter, eu usei muito essa frase, eu só quero ter o suficiente, eu só quero ter o suficiente, eu só quero ter o necessário. Não, eu posso tudo, eu posso ter acesso a tudo. Porque em João 10:10 fala, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não é escassez, não é. Então tudo que você entende, que você ouve lá na tua infância, ele é muito real. Ele se torna verdade. Por quê? Todo pensamento, ele gera um sentimento. Todo sentimento, ele gera uma crença. E toda crença, ela é auto-realização. E você se comporta congruente com essa crença. Para que isso aconteça. Você vai fazer aquilo acontecer. Porque aquilo que é só verdade. Várias coisas, né? Então, isso pra mim, Fê, foi assim, o que me rompeu. E tipo, que eu hoje, na minha vida, o momento que eu vivo é um momento de autoconhecimento, de olhar pra dentro, de me conhecer realmente. Quem é a Madeline? Quais são as minhas crenças? Quais são os meus, né? O que eu acreditei até hoje e ressignificar tudo isso. Porque eu sei que eu posso ter acesso a tudo, porém, se eu também não me sentir merecedora, eu vou dar um jeito de perder. Vou chegar lá e vou perder.
Vou receber um dinheiro, um resultado, e aquele resultado eu vou dar um jeito de sair imediatamente da minha mão. Porque é aquilo que eu acredito. E a gente não tem clareza, às vezes, disso. Né? Então, eu falo assim, que o conhecimento, ele é libertador. Ele tira você de correntes que a gente arrasta uma vida toda. Então, quando eu falo para você, Fê, eu me sinto plena, eu me sinto vivendo uma plenitude. Porque muitas coisas mudaram aqui dentro. A minha vida tá do jeito que eu quero? Não. Mas aqui dentro. O que é merecimento para você? É você ter o merecimento tipo de que o universo vai te entregar. Eu acreditei muito pela minha criação religiosa que se você erra, você é castigado. Quem é castigado não merece ter feliz, não merece ter dinheiro, não merece ter próximo. Culpa. Muita, muita, muita. De coisas que eu ouvi a minha vida toda e eu até muito pouco tempo carreguei isso. Como que uma pessoa que errou, tipo, pecou perante as regras da igreja, pode ser abençoada? Não tem isso. E o que mudou? Mudou porque hoje eu sei que é como que você vê, você é pai, eu sou mãe. O seu filho vai errar várias vezes. Em nenhum momento você vai virar só. Ele vai tentar andar e vai cair várias vezes. E você vai levantar ele quantas vezes você dá. Esse é o Pai da Terra. A gente consegue comparar o Pai do Céu, o amor que ele tem por nós? Ele nos ama incondicionalmente. Como que Deus fala com você? Muito claro. Eu sinto a presença dele. Eu falo que hoje, Fê, eu tenho uma intimidade com Deus. Eu me sinto íntima de Deus. Eu me sinto na hora que eu preciso e eu busco e eu clamo, eu sei que ele me ouve. Aquela parte do Salmo, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então isso é para mim a voz de Deus. Porque na hora que eu vejo uma situação e eu não alcanço com a minha mão, eu vou para ele. Eu falo com ele. E sabe aquela sensação, Fê, de que quando o povo estava no deserto para passar, para sair, né, do Egito, e ele falou, Senhor, tirou nós de lá para me oferecer aqui e agora? Férias águas. E abriu um caminho. É exatamente isso. Olho para um lado e olho para o outro, não tem caminho. Eu falo, olha, sério, eu vou te dar o caminho. E ele me dá aquilo. Qual foi a última abertura de caminho que você teve de Deus? Mas deixa eu melhorar. Você falou da fé, que vai chegar um momento que não vai ser técnica, não vai ser inteligência emocional, não vai ser fé, que vai dar o chão. Qual foi a memória mais forte que você tem na sua vida que isso aconteceu com você? A todo momento eu vejo isso, tá? Para ser sincera para você. Você sendo empreendedor, o seu investimento, o teu nível que você tem que acreditar no teu negócio, ele é muito forte. No meu segmento é. E eu tenho que comprar toda a coleção do ano que vem, já estou comprando, vai começar a chegar janeiro, e eu estou vendendo dezembro já para a coleção outono e inverno do ano que vem. Então, assim, você não tem condições de fazer isso com tanta certeza, efetivamente. O ano que vem é um ano político. Você sabe como vai ser o direcionamento da nossa economia? A Selic? Como tá? Se você olhar na notícia, o que você está ouvindo? Grandes centros, tudo imóvel para alugar.
Você não tem expectativa real, palpável nenhuma. Não tem. Não tem, não existe. A mídia, ela te põe para baixo. A massa é isso. Não. Preferem ficar no estável, na segurança, mas não arrisca. Porque você pode até ir no banco pegar um dinheiro para não perder o que você já tem. Mas se você ir lá pegar um dinheiro para arriscar no que você acredita que você vai conseguir, de 10, eu não falo por 3 vezes. Então, Fê, o que eu falo para você é o seguinte, a minha vida é uma eterna disso, toda hora. Mas teve um fato que marcou muito, muito para mim, e eu vou levar isso enquanto eu viver. Quando teve a pandemia, parou o faturamento, parou as lojas. No meu segmento, ninguém mais saía de casa, não tinha mais eventos, não tinha mais cultos, ninguém mais usava terno, ainda todo mundo em casa, não podia sair. Para sair tinha que ter autorização, aí depois voltou. Foi uma loucura. Não, a gente não sabia se ia viver, se ia morrer, o que ia acontecer, então assim, ficou uma coisa louca. Eu ia na loja, eu olhava aquele paredão de 3 andares. Cheio de mercadoria. Que é uma loja de 700 metros quadrados, cheia de roupa. Eu falava, gente, vai ser. E ali eu chorava compulsivamente. Eu falei, eu não sei o que vai ser. Mas eu tenho o Senhor como meu pastor. E um jeito ele vai fazer para mim. E foi vivendo todo dia. E quando voltou a funcionar, era delivery, uma hora podia meio período, outra hora não sei o quê. E a gente, naquela oscilação de horários, e eu preocupada com o fornecedor, negociando, sempre dando a minha cara a tapa, nunca me inventei de pagar ninguém, olha, está acontecendo isso ou isso, eu devo, vou pagar, e fazendo aquela ginástica para poder, né, sustentar, ter que mudar funcionário embora, ter que fazer, nossa, um turbilhão de coisas. E um dia, a loja já estava andando, assim, não com aquela força, né, mas não tinha botado evento, não tinha botado nada. E todo dia eu entrava ali na loja e ia direto no financeiro e falava assim, quanto que nós temos para pagar hoje? A minha preocupação era isso. Como que eu ia fazer para pagar o que eu tinha que pagar aquele dia? Como que eu vou fazer? Tipo, quanto nós temos? Quando eu fui na mesa, assim, uma voz falou no meu ouvido, não pergunta quanto você tem que pagar. Pergunta quanto você pagou no mês. E eu não perguntei quanto eu tinha para pagar. Eu perguntei quanto que nós pagamos do dia 1º de junho até o dia de hoje. Era mais ou menos dia 26, 27, não tinha acabado o mês. Falei, me fala, quanto que vendeu? Ela puxou o relatório. A hora que ela falou, era mais de 500 mil reais. Fê, a hora que falou aquele número pra mim, eu caí de joelho assim, ó. Comecei a chorar. Falei, não. Como isso? Que jeito? Sabe? Então aquilo pra mim acrescentou muito a minha fé. Porque era cliente que estavam devendo pra nós. E depois o cliente também teve problema, tá? E tal, precisava pagar a empresa. Fê, eu não tinha vendido 200 mil e eu tinha pagado mais de 500. Como? Então, assim, esse é um das situações que eu vi ali e estou vivendo desde que eu assumi, né? Então, é crer realmente, Fê, naquilo que você não vê. Porque eu falo que aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que é correto, não sou eu que estou falando, tá na Bíblia. Você nunca vai ficar confundido nem envergonhado. Nunca. Legal isso, né? Nunca. Você é justo, você é correto. Eu não sei o que queima aí dentro do teu coração, o seu propósito afim como Deus. Às vezes nem a tua esposa sabe. Mas Deus sabe. E Ele vai te honrar. E falta muito isso no mundo empresarial hoje, né? Ele honra a fé. Ele honra no tanto.
de um tanto, mas ele tem que ser o centro. Você começar o seu dia com ele no centro. Não se preocupa. 1000 cairão à direita, 1000 cairão à esquerda, mas tu não será atingido. Qual que é a maior lição de empreendedorismo que você aprendeu na Bíblia que você usa até hoje? A maior lição é José, de Egito. Tudo que ele passou, vendido pelos irmãos, porque lá quando ele era o caçula, já teve uma promessa na vida dele. Deus já prometeu que aquela parte do sonho, que o sol se curvava, as estrelas e a lua se curvavam ao sol. E ele contou os sonhos para os irmãos. E através de você contar aquilo que Deus pôs no seu coração, entrou a inveja no coração dos irmãos. Ele falou, você está dizendo que nós vamos se curvar a você? Né? Então ele teve que passar todo aquele processo que ele passou. Mas um dia ele reinou. Um dia ele foi rei. E a palavra de Deus, aquilo que Deus demonstrou para ele, se cumpriu. Porque foram 10 anos de fartura e 10 anos de falta. E Deus deu sabedoria para ele quando teve abundância a guardar. E era a única cidade que tinha comida, era onde José reinou. Veio toda a família lá e ele tiveram que curvar. Então esse é, e falo para você, o que ele fez? Isso. Preparou um banquete para os irmãos para receber todos e chorar. Fui escolhido na terra por Deus para honrar, para edificar, porque aonde ele entrava, acabava. Era ordem, era abundância, era até na cadeia, quando ele foi jogado na cadeia, a mulher de Potifar falou para ele, ele veio, ela quis ficar com ele, ele falou, não, de jeito nenhum. Foi mandado para a cadeia, lá que prosperou dentro da cadeia. Então, aonde José ia, tinha a benção de Deus. Né? Então, o que nós temos que olhar? Que aquele que tem Deus na vida, onde ele põe a planta do pé, é abençoado. Entendeu? Então, são vários, né, exemplos. Mas José é o que mais me toca. E é uma trajetória de empreendedorismo, né? Sim, de José o tempo também. todo. E o que é legal na história de José é que ele rompe um padrão familiar. Sim, não é? Sim. De um padrão familiar de inveja, de contenda, esse tipo de coisa. E eu vejo que o empreendedorismo, ser um empresário, né? O nosso público que está ouvindo aqui é empresário, nem todos da família são. E ser um empresário é um estilo de vida. Não é sobre ter a empresa, é um estilo de vida. Empreender, tomar risco, avançar. E muitas vezes o que move é esse desejo de transformação da família. E aí as pessoas vão avançando e vão construindo. E muitas vezes a gente vai se deparar com alguns padrões familiares. Que a nossa visão leva a gente para frente e a gente sabe que, peraí, não vai dar muito certo isso. E por outro lado tem a nossa família e entra aquela questão do pertencimento. Falar, meu Deus, se eu mudar esse padrão, será que eles vão me aceitar? Rola essas coisas, não é? Então, eu vejo que isso trava muito o empresário de romper. Né? E eu vi que você está avançando nisso. E a gente chegou nesse assunto aqui. Qual foi o padrão familiar que mais te pegava, mas que você falou, se eu não romper com esse padrão, eu não vou avançar, eu não vou prosperar, eu não vou levar adiante o legado da minha família como ele merece ser levado, assim como lá na frente a conta do José fechou, né? Então qual que foi esse padrão seu? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto e pagar o preço do teu sucesso. Qual o preço que você pagou? Ô Fê,
eu acho que a principal coisa que eu penso é realmente você acreditar naquilo que você já construiu e saber que você não sabe nada. E não se acomodar porque você já tem um nome construído na cidade. O nome Lilian Tex, ele tem há mais de 50 anos. É uma potência, né? É uma potência. Então, quando eu peguei a empresa e que eu vi todos os desafios que eu tive que superar, eu falei, o sucesso não vem para quem não está preparado. Eu entendi rápido isso. Eu falei, ou eu faço ou eu faço. Entende? Então, ter essa deficiência mesmo, né, nessa parte de financeira e de gestão de números e administrativa, fez com que eu muito rapidamente saísse da minha zona de conforto e fosse buscar resultado para aquilo que eu sabia fazer. Eu só não sabia como fazer, mas eu falei, eu vou fazer. Entende? Então, hoje, a minha empresa, o que eu peguei, eu fiz vezes 7 que eu recebi. Tá? Então, por isso. Porque eu entendi que o sucesso só vem de quem está preparado. Você pode ter anos no nome de uma empresa, receber uma herança gigante. Se você não estiver preparado, você não vai conseguir prosperar. Você não vai conseguir romper. Porque o que me trouxe até aqui hoje não vai me levar daqui para cá. Não é. Quando eu vou poder parar? Enquanto eu quiser empreender, eu tenho que me movimentar. No dia que eu não quiser mais ser empreendedora, eu posso me dar ao luxo de não buscar conhecimento. Mas hoje, enquanto eu estiver na frente de qualquer empresa, de qualquer gestão, de qualquer empreendedorismo, eu preciso buscar conhecimento. Isso para mim virou uma chave assim absurda. E você aprendeu com quem isso? Olha, é o que eu falo para você. Eu tenho muita sede de conhecimento e tenho muita humildade para ouvir. Aprendi com pessoas que já estão num nível superior a mim. Inclusive com mentores das redes sociais que eu sigo, que eu acompanho. Eu consumo muito conteúdo voltado para gestão, para negócio, empreendedorismo, vendas. Eu consumo muito. E fora livros também, né? Que você lê, que você busca conhecimento. Então, realmente, através de buscar e estar envolvido com pessoas, porque eu sei que eu sou a média das 4 pessoas que eu convivi. Então, eu tenho quais são as mesas que eu estou sentando? Com quem eu estou sentando? Isso faz total diferença. Eu não quero ser a maior da mesa que eu sento, eu quero ser a menor. Eu quero me sentir incomodada. Porque só esse incômodo vai me fazer crescer. Uma pressão, né? Não quero conforto. Não quero. Por enquanto, não. No momento que eu tô num momento assim no melhor momento da sua vida. Tô no melhor momento de conhecer, de estar perto, de ouvir pessoas na mesma mentalidade. Né? E isso você consegue como? Presencial, estando em mentorias, pessoas empresários aqui de Araraquara. Eu tenho muitas amigas minhas que são empreendedoras que também buscam conhecimento. E através online é uma forma de você estar em grupos, inserido e trocando experiências e como você faz. Isso aí é a mesma mentalidade de pessoas que são gratas pelo que têm, mas não sabem que podem mais. E então vão atrás de conhecimento. Então isso eu rompi da minha família. Bacana. E o que você vê desse mercado hoje de educação corporativa, de mentoria? Eu sei que você investe muito nisso, investe em conhecimento, e aí não só em conhecimento técnico, como você falou,
mas também em autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Eu pergunto isso porque eu já vi vários grandes nomes do mercado falando sobre o poder de você desenvolver a si mesmo. Por que é importante isso? Porque o maior ativo que você tem dentro de um negócio é você mesmo, você que é a cabeça da Liliantex, então é você que é a quem tem o sarrafo mais alto ali, não é? Sim. E quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento pessoal, é um trabalho que dá o maior ROI possível. Por quê? É um trabalho que te alarga, te potencializa 360 graus em todas as áreas da vida. Então, quando você faz um trabalho de desenvolvimento pessoal, você expande em todas as áreas da vida, você se capacita e você abre mais espaço para merecer mais, para poder executar mais, para poder fazer mais, né? E aí você tem essa cultura, você tem isso dentro de você. Sim. O que você vê nesse mercado de desenvolvimento pessoal para os empresários? Como que você vê isso na sua vida? Olha, eu vejo ainda muito, assim, escasso pessoas da nossa mentalidade, né? É um mercado, assim, para se desenvolver muito ainda. Eu vejo um oceano azul para ser trabalhado, né? Na verdade, eu vejo muitas oportunidades para que isso, pessoas que trabalham, né, nesse segmento de mentalidade, né, se desenvolver, porque você fala, não, isso aí vai levar quanto tempo? Não, eu participo de uma palestra e você dá um mindset, sua cabeça dá um boom. É lógico que não é só aquilo naquele momento, mas é uma jornada, mas a primeira start foi dada, né? Então, eu vejo que existe, assim, muitas coisas que precisam ser mudadas, né? Inclusive com relação a pessoa prosperar na vida, seja qual for o segmento, uma padaria, uma quitanda, uma mercearia, uma perfumaria, seja o que for o nicho do empresário. Entende? Grande, pequeno, médio, é o que você falou, você virou a chave, você dá abertura para várias coisas acontecerem na sua vida. E não existe essa cultura, né, de uma maneira geral. Nós estamos falando de empresário, mas eu falo de uma maneira geral. O ser humano, ele não tem essa preocupação e essa clareza de que tudo que somos hoje, somos porque existe uma coisa lá atrás que foi construída e isso gera o que eu sou hoje. Não existe isso, essa mentalidade. Não é ensinado em escola, deveria ser uma matéria dada na primeira série, né? Hoje você vê, eu errei muito, eu tenho a minha filha mais velha, ela tem 30 anos, eu errei muito na criação dos meus filhos, entende? De sempre, olha como meu pai me criou, não posso elogiar, porque se eu elogiar, vou estragar. Então, o que você fazia de errado, aquilo era valorizado e potencializado e expande. Tudo que você põe foco e atenção expande. Então, não existia, eu não tinha esse conhecimento, então errei muito, né? Mas sou vítima de outras vítimas, que a gente tem que, daqui para frente, construir diferente. Mas existe essa carência, né? Essa falta de conhecimento realmente, de saber que é isso o diferencial da nossa vida, né? Maida, quando foi que você rompeu? Quando eu acreditei que eu mereço tudo que o universo puder me dar. E eu vou e acesso aquilo, né? Aí você fala, mas é um exercício diário. É um exercício, porque é muito forte o que eu acreditei até hoje. A ponto de eu fazer exercício mesmo, de eu ir num lugar comprar uma bolsa de 5 mil reais. Não é isso que eu quero. É fácil fazer isso? Não é. Não é fácil. Com 5 mil reais eu compro quantas camisas para vender? Então é um exercício. Mas não é só isso, né? Mas não é só isso. Entende? Então, realmente existe a gente vê muito, depois que você tem esse conhecimento, que você consegue ver as coisas dessa forma, essas coisas gritam. Então, quando você escuta as pessoas falarem, né, assim, numa sala,
Tipo, eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Como assim? Vai dar certo. Você vai conseguir. Você pode tudo. Então, isso hoje, na minha pessoa, grita. Eu quero falar, você pode. Você consegue, pelo amor de Deus, não fala isso. Palavra tem poder. Muda a sua fala. Muda a sua narrativa. Para de contar essa história. Para de ser vítima. Né? Virar a chave da pessoa, né? Acorda, né? Pra vida, né? E aí, isso, né? às vezes, também, eu falo que eu percebo, eu fico assim um pouco intolerante com essas pessoas que gostam de ser vítima, sabe? Então, assim, a gente acaba não querendo estar mais perto delas. Porque não dá, né? Autorresponsabilidade é necessário sobre os seus atos, pelos seus resultados. E quando você vê uma pessoa querendo ser vítima o tempo todo, não dá. Não tem mais paciência para isso. Então, não tem como você estar perto dessas pessoas, né? Dizendo assim, como eu falei para você, a nossa economia é uma economia que ela não te motiva a nada. Mas eu tô lá fazendo todo dia acreditando que vai dar certo. Todo dia. Exato. Aí você escuta um outro amigo seu, empresário, e fala, nossa, tá tudo ruim, o governo isso, o governo fala, filho, não é assim. Você não domina fora, você domina dentro. Então, o que você domina, o que dentro, que tá na sua mão que você pode mudar? O que você pode fazer, né? Porque o governo tá pra todos, né? Então... Entendeu? Então, assim, o que eu domino, eu posso mudar. O que tá fora, não tem como. Ontem choveu um monte. Foi cliente na loja? Não. Então, aquele dia foi ruim? Não foi ruim. Eu vendi pelo usado. Eu tive um resultado. Então, não é o que você faz, o que acontece. O que é fora, eu não domino. Eu domino dentro. São as atitudes daquilo que eu posso fazer a gestão que vai me dar o meu resultado. Curioso isso, né? Muito. Porque é uma perspectiva de mundo que muda, mas que faz total diferença, né? Total. Faz total diferença. Total. Né? Quem é bom em dar desculpas, não é bom em dar. Exatamente. Porque a principal mentira que você conta pra você mesmo, ela é tão convincente que até você acredita. Você tem que se convencer. E se eu não me convencer, como que eu vou convencer o próximo? Né? Pela minha falta de competência. Porque imagina, eu fui mandada embora, não é porque eu sou um mau empregado que eu chego atrasado, ou que eu não sou uma pessoa que faço o que tem que fazer. É porque, nossa, ele é chato, ele não tem tolerância. Eu cheguei 5 minutos atrasado e ele acha ruim. Então, quer dizer, se eu falar a verdade, toda a verdade, como que eu vou ficar em relação aos meus filhos? Fui mandada embora porque eu sou incompetente. Então, eu tenho que contar uma mentira, eu tenho que inventar uma história pela minha falta de capacidade, de comprometimento de fazer o que tem que ser feito. É uma mudança de perspectiva que faz toda a diferença. Então, né? é tudo isso, Fê. É sobre isso, exatamente. Para de contar historinha. Tudo é narrativa, né? Tudo é narrativa. Tudo é história. Principalmente aquela que a gente conta pra nós mesmos. Sim. É essa que faz com que a gente se comporte e tenha o resultado que tenha, né? Sim, com certeza. Exato. Autoresponsabilidade. Então agora, depois desse banho de informação, tem um quadro aqui no podcast que é o Momento Inítimo. Então, Inítimo é o nome do meu método, método Inítimo, tem o sentido de um momento na vida que uns mais cedo, outros mais tarde, tem um despertar. Então, em algum momento da vida, eu acredito que toda pessoa vai ter esse despertar. E esse despertar eu chamo de inítimo. E é um momento que a pessoa começa a olhar e fala assim, olha, eu não sei como vai mudar, mas do jeito que tá, não vai ficar. É um momento de indignação interna. Basta, chega. Né? E qual foi o seu momento inítimo? Meu momento inútil. Olha, Fê, é o que eu falei pra você, né? Eu pegar a empresa e ver que eu tinha que saber tudo aquilo e não sabia e tomar decisões erradas, ter prejuízo mesmo financeiro, por não ter clareza do caminho certo a tomar. Porque, assim,
tem muitas pessoas, eu acredito muito no ser humano, sabe, Fê? Eu acredito muito. E nesse momento que eu tive que eu estava perdida nessa situação, eu contratei um consultor financeiro. E assim, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ele ficou, acho que 6 meses na empresa e foi o suficiente para dizer assim, olha o preço que você paga pela sua ignorância, sabe? Então foi aquele momento assim, chega. Ou eu assumo, porque aí o que é mais fácil? Eu contratei um consultor e ele me orientou errado. Não. Como assim? Você é dono da sua empresa, você não tem conhecimento, você não tem clareza? Se chegar um aqui e mandar para você pegar 10 milhões, 5 milhões, você vai lá e pega. Não. Não é assim. É dizer, eu sou dona, eu tenho que saber. Eu posso não gostar, eu posso não ter muita facilidade, eu ter aquela expertise, mas eu tenho que saber. Então, isso para mim, Fê, fez muito sentido, porque me trouxe muita dor. Pelo perfil que eu sou de pessoa, eu sou muito correta com as minhas coisas. Você assumir um compromisso, você não conseguir, ou ter dificuldade para aquilo, me trouxe muita dor. Então, foi um momento assim que eu falei, não dá pra continuar assim. Não vai ser mais assim. Sabe? Então, foi esse momento que foi basta ali. Basta e chega, vamos fazer o que tem que ser feito. Porque, Fê, antes dessa virada de chave, o que eu achava? Não, eu não sei, eu vou lá e contrato alguém. Eu não sei, eu vou lá e contrato a pessoa que faz. Você vai delargar? Não é delargar. Você tem que fazer. Você precisa ter o seu olhar de análise, de ponderância, de clínica. Delegar é uma coisa, delargar é outra. Bom demais, hein? Autoresponsabilidade na veia, né? Ô, Mader, você tem uma relação muito profunda e forte com seu pai, né? Sim. Fundador, pai, vocês têm uma conexão realmente muito profunda. Eu conheço a história, a gente já conversou sobre isso. E quando você olha para a trajetória do seu pai, você usa muito esse termo, né, de seguir os passos do meu pai. Então, isso tem uma força muito forte de legado, né? Que vem passando, que você vem abraçando isso e levando adiante. Qual é o maior legado do seu pai na sua formação, na sua vida, na sua identidade? Olha, eu penso que o que eu mais... essa veia de empreendedorismo e de força e de não desistir é muito ele, né? Muito ele. Muito meu pai. Todas as pessoas que são muito próximas do meu pai e próximas a mim, nós somos em 4 irmãos, né? Falam pra mim, você é teu pai. Você é teu pai. Você é o jeito do seu pai, a fala do seu pai, a forma com que... até a fisionomia, né? Nós somos muito parecidos. A forma, o posicionamento firme, correto, certo, sim, não. A gente é muito parecido. Mas eu penso que a coragem, né? A palavra que define o legado que meu pai me deixou. Coragem, eu acho que é o que mais define. E ele foi corajoso, né? Na época, empreender. Muito corajoso. Muito corajoso. Tá curtindo o papo? Maravilhoso. Eu ficaria aqui 3, 4 horas. Maravilhoso. A gente tá indo pro final. E nesse momento final, eu quero te propor um exercício. Vamos imaginar que você tem à disposição uma máquina do tempo. Tá? Sim. E nessa máquina do tempo, você pode voltar lá para sua infância, na Maderly, com 5, 6, 7 anos. Eu não sei qual é a Maderly que vem. Aquela menininha, criancinha ali. E você hoje, com toda a sua maturidade, toda a sua expertise, esse senso de você acordar as pessoas, de despertar as pessoas, e essa mensagem que você carrega hoje, que você se desenvolveu,
Se você pudesse entrar nessa máquina do tempo, voltar lá e falar uma mensagem, passar algo, ser uma mentora de você mesmo ali na infância, o que você falaria? E essa criança está aqui nessa câmera, você pode passar essa mensagem para ela. Seja forte e corajosa, você é uma vencedora. É isso aí, hein? Muito bom. Curtiu mesmo? Maravilhoso. Amei. Show. Perfeito. Senhoras e senhores, palmas para a Maderli. Esse foi mais um episódio do Inítimo Podcast. Se você chegou até agora, curte esse vídeo no YouTube, segue o nosso canal também no Spotify para você não perder episódios riquíssimos, assim como o da Mader. Então, te espero no próximo episódio, mais um Inítimo Podcast. Eu sou o Felipe Castro, muito obrigado por você estar aqui e tchau!